Nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria convidar os irmãos, palavra do Senhor aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por enquanto. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46. Yuri, todo mundo foi ungido? Todo mundo? Alguém ficou sem ser ungido aí, irmãos? Não? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Vou repetir novamente. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo vivo aí? Amém. Vamos sentar as crianças, vamos ficar quietinhas, que hoje não tem salinha, né? Pedir atenção dos irmãos na palavra. Amados irmãos, nessa noite eu quero ministrar essa palavra que na parte da tarde veio ao meu coração. E já tem alguns dias que esta frase tem estado no meu coração. E hoje, né, enquanto eu estava pensando naquilo que iria ministrar, veio muito forte no meu coração essa palavra. Essa palavra nos conta que no momento que Jesus ele estava crucificado, já havia sofrido os açoites, ele já havia apanhado pra caramba ali, ele já havia sido cuspido, falaram um monte de coisa para ele, coroa de espinho na cabeça, já havia carregado a cruz, e no momento ali, quase no momento de Jesus morrer, ele dá um grito, e ele fala: Eli, Eli, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nessa noite eu quero trazer uma reflexão para todos vocês que estão aqui, porque com certeza, num momento de luta, de aflição, de enfermidade, de escassez financeira, de problemas sentimentais, de falta de emprego, de problemas familiares, você questionou a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? E seria a mesma coisa de você dizer: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Mas eu quero dizer para você nessa noite, isso não foi prerrogativa só de Jesus, porque Jesus veio a essa terra para mostrar para nós que havia sim salvação para as nossas vidas, a partir do momento que nós crêssemos que Ele é o Filho de Deus. E Jesus, nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que quando Jesus estava para ser entregue, lá no Monte das Oliveiras, Ele estava ali orando, e Ele fala algo, em um momento de total estresse, em um momento de total luta, num momento de total tristeza em seu coração, Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E conhecendo o mínimo de Deus que nós conhecemos, porque nós conhecemos o mínimo de Deus, o mínimo. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós conhecemos
muito pouco do nosso Deus. Muito pouco. Mas Deus poderia simplesmente ter falado assim: poxa, o meu filho não precisa passar por nada disso. Ele não precisa passar por isso. E eu vou exterminar esse povo da terra e vou trazer os meus filhos para cá. Eu vou mandar anjos lá e arrebentar com aqueles soldados, com aquilo tudo lá, e vou acabar com isso agora. Porque o meu filho não precisa passar por nada disso. Deus poderia ter pensado assim, mas Deus não pensou assim. Porque, como eu ensino para o pessoal do curso teológico, a onisciência de Deus é exatamente Deus saber como seria uma coisa, e como seria essa coisa lá no final, e como não seria essa coisa lá no final também. E Deus sabe, e eu creio, porque o Senhor, amado, a palavra diz que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas como eu preguei aqui há algum tempo atrás, né? Por exemplo, será que Deus conhece a sensação de ter fome? Será que Deus conhece a sensação de abandono? Será que Deus conhece esses sentimentos que o homem tem, que vem da sua alma? Porque quando Jesus vem a esta terra, Ele vai viver exatamente essas dores, as mesmas paixões, Ele vai viver as mesmas dores, as mesmas maledicências. Há alguns minutos atrás eu estava conversando com uma pessoa ali, e eu falava para a pessoa: não deixa com que o que as pessoas falem de você interrompa o processo de criação que Deus está fazendo na tua vida. Não é para você preocupar com isso. Porque Jesus, nos 3 anos e meio de ministério dele nessa terra, ele foi achincalhado. Foi chamado falaram que ele expulsava os demônios por Beelzebul. Falaram um monte de coisas. Se você ler os 4 evangelhos, vocês vão ver. E o que acontece? Naquele momento ali, em que ele vai se entregar, em que ele vai entregar o Espírito dele ao Senhor, ele pergunta: Deus meu, por quê? Por que me desamparastes? Naquele momento, a gente não tem como, é difícil você imaginar o que passa no coração de Deus naquele momento, o que passa no Senhor naquele momento. Mas eu imagino que Deus olha o sofrimento de Jesus, eu imagino que dá uma tristeza muito grande no coração de Deus. Mas essa tristeza durou apenas alguns segundos. Porque o mesmo Jesus que pergunta para ele: por que me desamparaste? É o mesmo Jesus que, quando ele está pregado na cruz, ele olha lá na frente, ele vê lá no futuro esta igreja que hoje, a quadrangular ali, a Deus é amor lá. Ele vê o povo reunido para comemorar a Santa Ceia do Senhor, para participar do corpo e do sangue de Jesus, que nos livra do pecado, que nos dá força. Então, nessa noite, amados irmãos, eu quero dizer para você, e eu tenho certeza que você já passou por isso: Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou de lado? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu quero dizer, meus amados, que nós estamos numa grande caminhada. Quando o povo hebreu sai, quando o povo do Senhor sai do Egito, sai 3,5 milhões de pessoas. Mas entra na terra prometida só 2, Josué e Caleb. Só 2 entram. Estamos aqui reunidos, esse monte de gente. E eu quero crer que todos nós seremos salvos em Cristo Jesus. Mas nós temos que entender algo. No momento de luta, no momento da prova, é que se separa o homem dos meninos, é que se separa a mulher sábia da mulher tola. É nesse momento de luta, de tribulação, é nesse momento em que você está sendo provado, e quando você é provado, isso vem de Deus, porque haverá uma recompensa lá no final dessa prova. E ninguém aqui será testado ou provado em algo que não aguenta suportar. Então, quando você fala assim: eu não estou aguentando mais, eu não estou mais, você aguenta muito mais ainda. Você aguenta muito mais. Porque o apóstolo Paulo fala que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. No momento da tribulação, a gente fica mais crente.
a gente ora mais, a gente busca mais, a gente jejua mais, e não falta um culto, a gente está nos trabalhos, tudo porque a gente quer ouvir a palavra do Senhor. Mas é como eu preguei alguns dias atrás aqui, não adianta você só comer e empaturrar e não aguentar a caminhada, tão cheio que você está. Você precisa passar para frente aquilo que você comeu, você precisa passar para frente aquilo que você aprendeu. E Jesus nos ensina, amados irmãos, que esse momento da Santa Ceia é o maior momento de intimidade que você pode ter com Ele. O maior momento de intimidade. Por quê? Porque você vai comer o corpo e beber o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, da forma correta, com o nosso coração contristado, com o nosso coração quebrantado, e nós temos que estar com esse coração quebrantado. Cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, quem conheceu, amados irmãos, o Senhor, e viveu com Ele uma experiência, e viveu a presença do Espírito Santo na sua vida, ele entra no Santo dos Santos para falar com Deus, e Deus está ali. E é como eu explico lá no curso, e já falei aqui, nós estamos aqui um juntinho do outro, casais um juntinho do outro, mãe e filho, tal, um de outro, mas é como se você estivesse aqui sentado e Deus estivesse aqui e Ele estivesse olhando só para você. É como se o culto é você que estivesse prestando para Ele, realmente é. Nós estamos em irmandade, a Bíblia fala no Salmo 133, e o único que gosta desse salmo, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Glória a Deus pela união da igreja. Mas o culto, amados irmãos, é você e Deus. E quando nós às vezes perguntamos, Senhor, por que o Senhor me desamparou? Não, Deus não te desamparou, não. É que tem momentos, amados irmãos, que Deus permanece em silêncio. Às vezes Deus está em silêncio, mas o estar em silêncio de Deus não significa que Deus não está te observando, não significa que Deus não está trabalhando a teu favor, não significa que Deus não está dando ordem aos anjos a teu respeito, não significa que Deus não está velando por você. A Bíblia fala, não dorme e nem dormitas o guarda de Israel. Deus pode estar em silêncio, não falando com você audível no teu ouvido, mas com certeza Deus não te deixa sem resposta. E eu sempre tenho falado isso aqui com os irmãos. Um dos motivos que as pessoas não têm as suas orações respondidas é achar que Deus deve alguma coisa para você. Ele não deve nada para você. Quando você acha que Deus está devendo para você alguma coisa, é como se isso aqui não significasse nada. É como se o sacrifício de Jesus não significasse nada. Quem deve para o Senhor somos nós. Nós devemos amor ao Senhor. Nós cantamos aquela música, somos um jardim, né? Somos devedores uns dos outros de amor. E se você vem para uma santa ceia dessa, uma festa magnífica dessa do Senhor, mas o teu coração não entrou o amor, o teu coração não está dando para entrar o amor, você não tem como tocar aqui, porque o maior gesto de amor pela tua vida está aqui, ó. João 3,16, a palavra diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estudávamos outro dia aqui, e a palavra diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Quem é esses muitos irmãos? Somos nós. Somos nós. O nosso irmão se fez maldito na cruz, levou lá pecado, enfermidade, ansiedade, levou tudo lá, para que você fosse servo, porém livre. Pastor, mas que contradição é essa de ser servo, porém livre? Meu amado irmão, você é servo do teu irmão, devedor de amor ao teu irmão, devedor de amor ao Senhor, mas o Senhor te coloca livre, porque o Senhor não quer ninguém que expressa algo para Ele que não seja espontâneo. Deus não quer que você esteja sentado aqui nesse banco desta igreja por obrigação. Eu vou porque eu não tenho lugar nenhum para ir, então eu vou na igreja hoje.
Ah, eu vou porque lá os irmãos me abraçam e eu sinto bem. Ah, eu vou porque não tem futebol. Não! Antes de você vir para cá, o Senhor já estava preparando aquilo que Ele ia falar com você. Antes de você sair da tua casa, o Senhor já estava aqui. O Espírito Santo já estava aqui. E o Espírito Santo é tão maravilhoso e tão sensível que ele fala: se essa pessoa entrar numa comunhão comigo, eu transformo tudo aquilo que precisa ser transformado na vida dela. Deus diz: se essa pessoa que vem me cultuar e me adorar em espírito e em verdade, ela verdadeiramente me cultuar, me adorar, ser um adorador verdadeiro, eu visito o passado, eu mudo o presente e eu preparo o futuro. O nosso Deus não está atrelado a tempo. Nosso Deus não está atrelado a tempo. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Ele não está atrelado a tempo. Eu posso viver mais 30 anos, mais 10 anos, mais 5 anos. Mas o Senhor não. O Senhor é muito mais do que isso. Ele não está atrelado a tempo. Deus vive na eternidade, irmãos. E essa eternidade, a palavra diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A Bíblia diz que o Senhor foi preparar moradas nos céus para nós. Então, se eu participo da Santa Ceia do Senhor, com o meu coração contristado, com o meu coração cheio de graça, cheio de glória do Senhor, se eu participo da Santa Ceia do Senhor com o coração arrependido, amados irmãos, essa mansão é para mim. Essa mansão é para cada um de nós. E eu quero crer, irmãos, mais uma vez eu digo que todos nós seremos salvos em Cristo Jesus. No momento de desespero, Jesus fala: Pai, por que tu me desamparaste? Não. Entre o livro de Malaquias e Mateus são 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos em que Deus não falou nada. Mas no dia que Deus resolveu falar, Ele manda o anjo. É qual é o nome do anjo? Fala aí, Vanessa. Gabriel. Ô minha filha, bem-aventurados sois vós, que de você vai nascer o filho de Deus. Ele se chamará Jesus. Fala lá para Maria. Depois de 400 anos, Ele vai lá e fala para Maria que ela vai ser a mãe de Jesus. E interessante que Maria, noiva de José, quando chega no ouvido do José, que Maria conta para José que ela estava grávida e obra do Espírito Santo, o Senhor visita José em sonho e fala: não aparta dela não. Não aparta dela não, fica com ela. A Bíblia fala muito pouco de José. Mas olha a situação de José. Mas como que a minha mulher está grávida se eu não encostei nela? Como? Obra do Espírito Santo de Deus visita ele em sonhos. O anjo visita ele em sonhos lá e fala para ele: não abandona ela não, permanece com ela. Permanece com ela. E os dois ali para frente teriam uma vida de casal, obviamente, depois que Jesus nasceu. Mas eu quero dizer para vocês, olha a situação de Maria. Uma jovem nos seus 15, 16 anos, por aí, acredito, porque as moças se casavam novas naquela época, chega na situação de estar grávida, mesmo ela sabendo que ela é do Espírito Santo, ela se preocupou. Por quê? Porque se o povo lá, e o povo obviamente não ia acreditar como não acreditava, mas se ela aparece de barriga e José tivesse abandonado, o que aconteceria com ela? Duas situações: ou ela ia ser apedrejada, ou ela viraria uma prostituta.
É isso que aconteceria com ela. No entanto, independente daquilo que falaram, ela se manteve firme no propósito. Ela poderia muito bem, se José falasse assim: poxa, eu não vou ficar com você, ela ia virar para Deus: Deus, eu estou aqui para ser a tua serva, mas o Senhor me desamparou aqui agora, eu estou sozinho, José me desamparou. E no entanto isso não acontece. José cuida dela, cuida da criança depois que nasce, e etc, e etc, e etc, e vocês conhecem muito bem a história. Eu quero dizer que para você estar aqui hoje, para você estar na casa do Senhor ouvindo a palavra, tanto para os que nos acompanham pelas mídias sociais, quanto aqueles que estão aqui, você, amado irmão, independente do jeito que foi, independente do jeito que foi, da forma como você foi concebido, havia um propósito nessa concepção. Eu mesmo dou a minha história como exemplo. 1974, 28 de agosto, a minha mãe biológica me pôs no mundo. E talvez, se ela tivesse ficado comigo, estaria lá, né? Márcio, tal, filho de fulana de tal, pai ignorado, pai ausente, pai inexistente, pai duvidoso. Eu não sei a origem da minha história. Muitos aqui podem ter sido frutos de um casamento feliz, outros não. Outros podem ter sido fruto de uma noite de aventura no carnaval, de uma ficada, pode ser fruto aí de um estupro, pode ser fruto de uma outra coisa, sei lá. Mas se você está aqui hoje, é porque lá no meio daquele monte de espermatozoide, Deus falou assim: vai que eu sei que vai vencer. E aí você nasceu. E talvez você demorou algum tempo para entender que você nasceu para ter um propósito. E qual que é o teu propósito nessa terra? Adorar a Deus. Teu propósito é esse: adorar a Deus. Ser uma pessoa ganhadora de almas. Uma pessoa que as pessoas olham para você e falam: verdadeiramente esse aí é um servo de Deus. Esse é um servo de Deus. Quando essa pessoa aceitou Jesus, aceitou de verdade. Aceitou para valer. Porque a gente vê na vida dele que realmente ele mudou. E a gente vê isso na vida das pessoas. A gente vê isso. Não estamos aqui dizendo que as pessoas não têm problemas. Não estamos aqui dizendo que as pessoas não passam por luta. Passam, todos nós passam. Mas isso é para você dar valor a isso aqui, ó. E a ceia do Senhor é intimidade com Deus. A palavra diz que o Senhor está à porta e bate. E eu tenho falado isso sempre aqui na igreja. E o Senhor, eu tenho falado isso aqui sempre na igreja. Existem pessoas que estão na casa do Senhor, mas não se converteram até hoje. E eu acho engraçado que às vezes a gente, como pastor, a gente tem que ficar tratando e falando a mesma coisa, para crente velho, a mesma coisa, direto, a mesma coisa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enquanto a gente está fazendo isso, estamos perdendo tempo de ganhar almas que estão lá fora. Então nós que aceitamos a Jesus Cristo verdadeiramente, nós temos que ter posicionamento de cristão. Porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Aí eu quero perguntar para você: o embaixador de Cristo está dançando lá no carnaval? O embaixador de Cristo está dando tombo nos outros? O embaixador de Cristo está com a boca cheia de impropérios, de palavras torpes, de xingamentos? Porque se você falar para mim que está, eu desconheço esse Jesus que você conhece aí, ué. Eu desconheço ele. Eu desconheço. Porque o embaixador de Cristo, ele vive o cristianismo. E o que é isso? Viver como Cristo viveu. Na minha casa, na casa de cada um de vocês,
entra quem vocês quiserem. Quem vocês não quiserem que entre na casa de vocês é salteador ou é ladrão. Ou você deixa a porta aberta e todo mundo vai entrando na tua casa? É assim? Não é assim. Quem você chama para dentro da tua casa vai mostrar muito do que você é. De 0 a 7 anos, forma-se o caráter da criança. A partir dos 7 anos, forma-se a personalidade. A criança vai ser aquilo que ela vê pai e mãe ser dentro de casa. Ela vai ser o que o pai e a mãe vê dentro de casa. Ontem um dia desse para trás, eu estava assistindo um vídeo de uma mulher, que ela é psicóloga, e ela falou o seguinte, que ela atendeu um caso de uma criança de 4 anos de idade. A criança com 4 anos de idade pegou uma faca e falou para a mãe assim: quando eu for grande eu vou matar você. E aí a mãe não sabia o que fazer. Na escola, para essa criança ir para a escola, ela tinha todo um aparato de segurança para essa criança. Essa criança tinha que ser a primeira a entrar e a última a sair. E tinha que ter uma pessoa do lado dela o tempo todo. Essa criança de 4 anos. Essa criança tinha uma irmãzinha de poucos meses. Eles não podiam dar bobeira. Porque senão essa criança ia lá e machucava a outra criança, o bebê. E a psicóloga dizia o seguinte: essa criança tem todos os traços de psicopata. Às vezes você pensa assim: nossa, o meu filho é isso, é aquilo, é bagunceiro, é não sei o que, e tal. Mas se ele está dentro da casa do Senhor, você está cumprindo o que a palavra diz. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A palavra também diz algo sobre as crianças. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e no futuro ela não se desviará dele. Então, quando o pai e mãe têm essa incumbência, ela tem essa incumbência de ensinar a criança a andar no caminho que Deus ensinou, no caminho que Deus deixou. E se você, amado irmão, está dentro da casa do Senhor nessa noite, eu quero dizer para você que tem tido dificuldades na sua vida, em qualquer área que seja, talvez no vício, talvez na pornografia, talvez não sei, em qualquer situação da sua vida, não é lá fora que você será curado, você será curado aqui. Você será curado dentro da igreja. Você será curado no meio do corpo de Cristo. Pode doer o tratamento, mas é na igreja que você será curado. Esse negócio de ficar falando: não, eu vou orar em casa, não, eu vou ficar em casa, eu não vou em igreja nenhuma mais, porque eu já fui magoado na igreja, porque eu já fui isso, porque eu já fui aquilo. Jesus foi cuspido, foi isso, foi aquilo, ele nunca deixou de ir na sinagoga. Jesus passou por todos os santos, ele nunca deixou de estar no templo ministrando. Aí a pessoa pede e fala: eu não vou na igreja mais não, porque o irmão não olhou para mim, e não cumprimentou com a paz do Senhor, e ele não falou nada comigo, e etc e tal. Ninguém chega aqui do mesmo jeito. Tem dias que você teve um dia extremamente atribulado, e a única coisa que você quer é chegar, sentar aqui e ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar alguma coisa para trazer um alento para o seu coração. E aí você está preocupado se o irmão falou Pai do Senhor com o seu, se não falou. Você está preocupado? Porque o irmão usou a mesma roupa que eu. Amém, que usou a mesma roupa, pelo menos está igual. Agora, uma coisa que não pode acontecer é você estar no ambiente da igreja, só a sua carcaça. Teu espírito está longe daqui. Teus pensamentos estão longe daqui. Você tem que estar aqui para trazer uma adoração verdadeira para Deus, independente da situação que for, independente da luta que for, e todos nós temos lutas. Eu acho interessante uma passagem lá no livro de Tiago que o profeta Elias fala: pela minha palavra não vai chover. E não choveu. E realmente não choveu.
E lá fala, Elias era profeta, mas sujeito às mesmas paixões que nós e etc e tal. Por que Jesus veio como homem nessa terra? Para que ninguém possa dizer o seguinte: Jesus não passou por isso que eu estou passando. Porque as mesmas dificuldades que você passa, ele passou aqui em 3 anos e meio. E às vezes você está reclamando de uma vida inteira, mas se você for analisar a tua vida inteira, se você teve 10 minutos de comunhão com Deus, foi muito. Talvez você teve comunhão com tudo quanto é trem que existe. Teve comunhão com o seu vizinho, teve comunhão com o namorado, teve comunhão com não sei quem, teve comunhão com gente que você não conhece, que anda com você de ônibus, teve comunhão com o pessoal do seu trabalho, mas com ele você não teve. E aí você quer exigir uma coisa de Deus que você não pode exigir. Atenção, que você não dá atenção para ele. Você vai na casa do Senhor, vai numa visita, vai não sei aonde, achando que Deus te deve alguma coisa. Achando que Deus... Não, Deus, o Senhor é obrigado a me dar. O Senhor é obrigado a colocar essa pessoa no meu caminho. O Senhor é obrigado a arrumar para mim um carro de 0 quilômetro. O Senhor é obrigado a me dar. E não é assim. O nosso Deus não é Deus de ficar dando nada para ninguém, não. A Bíblia é um livro de condições para haver concessões. Agora nós, amados irmãos... Oh, glória a Deus. Nós, amados irmãos, temos que entender que o nosso Deus e a igreja do Senhor, a igreja imaculada do Senhor, não é lugar de barganha. Não é lugar de, se você chegar aqui, eu dou tanto, o Senhor me dá tanto, Deus. Ó Deus, o Senhor me dá aqui tanto, eu vou dar tanto aqui de oferta, o Senhor me dá tanto. Não, não é assim que funciona, não. Nós precisamos, amados irmãos, primeiro que a Bíblia fala que nós não sabemos orar. Para começo de conversa. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. Depois a Bíblia fala que nós pedimos mal. Outro dia eu estava... Outro dia não, agora, né? Lembrando de uma coisa. Às vezes a pessoa ora e fala assim: Deus, eu estou entregando fulano na tua mão. Já imaginou o peso disso? Você já imaginou se Deus desse ouvido a esse tipo de oração que você faz? Se todo mundo que faz alguma coisa contra você, você entregasse ele na mão de Deus? Aí vamos para o outro lado. Aí o Edinho fez um mal para alguém. Aí alguém também era crente e orou e falou assim: ó Deus, estou entregando ele nas tuas mãos também. E aí, como é que ia ser esse negócio aí? Facão ia passar em todo mundo aí. A gente não agrada todo mundo aí. Ou vocês agradam todo mundo? Alguém que consegue agradar todo mundo? Eu sou um que eu não agrado a ninguém mesmo. A verdade é essa. Ultimamente eu não ando agradando muito, não. Mas eu falo rasgado. Isso é meu temperamento e Deus está tratando comigo. Mas por que isso? Porque eu não fico maquiando nada para ninguém. Eu acho, eu creio, eu aprendi que nós temos que pregar a palavra na sua essência. Se a Bíblia falou que a mula de Balaão falou, então a mula falou, meu irmão. Eu não vi, mas eu creio porque é a palavra de Deus. Agora, se a irmã que chegar perto de mim e falar: pastor, a mula lá de casa conversou comigo, aí eu já vou achar que é meio doido aí, usando um remédio, né? Mas se a palavra está dizendo, acabou. Então nessa noite eu quero dizer para você: Deus não te desamparou em momento algum. Nos seus maiores momentos de aflição, não foi você que carregou o fardo. Ele tirou o fardo pesado e botou o leve. Em alguns momentos da sua vida que você estava achando que, poxa, agora degringolou de vez, agora eu estou lascado mesmo. Foi ali que no momento que você não estava percebendo, Deus estava trabalhando a teu favor e colocando as coisas no lugar. É que nós, amados irmãos, nós enxergamos só aquilo que os nossos olhos querem enxergar. Por isso que existe muitas pessoas ingratas nesse mundo. Porque tem muita gente que faz o bem para você e ela só serve para você enquanto ela faz o bem para você. Quando ela te fala uma verdade ou ela fala um não para você, ela não presta mais para você. Ela não presta mais para você. Você não presta para mim, viu, Lucélia? Você não presta para mim, viu?
Não gosto de você, porque você falou não para mim. Onde que está o amor? Irmã Marli, eu amo a senhora, porque tudo que eu peço para a senhora faz. Então quer dizer que o amor é baseado no que ela faz? O amor de Jesus foi baseado nisso, irmãos? O amor de Jesus foi incondicional. E outra coisa, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o maior evangelista, ganhar milhões de almas. Você pode ser um levita daqueles que você canta e a glória de Deus desce aqui. Deus não vai te amar mais do que Ele ama o que está sentado quietinho aí. O parâmetro do amor de Deus é igual para todo mundo. Responsabilidades é diferente, mas o amor de Deus é igual para todo mundo. O parâmetro de Deus é igual para todo mundo. Todos nós vamos ter as mesmas chances, todos nós vamos ter as mesmas oportunidades. Vai caber a você, amado irmão, agarrar ou não. Amém? Glória a Deus. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Cada dia que passa, eu me lembro mais dos pastores antigos. E eu fiz uma postagem um dia atrás aí, e foi interessante que eu fiz a postagem, eu acabei de fazer a postagem, uma ovelha me perguntou, me questionou. Tinham dois pastores, um estava numa mula, acho que um estava numa mula e o outro estava de a pé, não é? E eu não lembro muito bem, não, mas estava falando lá assim, poxa, antigamente não tinha carro para ir atrás, não tinha internet, não tinha nada. Se caso eu precisar me afastar da igreja, eu tenho as mídias sociais, eu posso pregar nas mídias sociais, mandar para as pessoas. Na pandemia, por exemplo, eu não usei esse artifício, mas eu visitava os irmãos direto. Então, o que acontece? Muitas das vezes nós queremos apenas o ônus, ou melhor, o bônus, né? Nós não queremos o ônus. Pastor, vou fazer o evangelismo, vou fazer camisa, vou fazer isso, fazer aquilo e tal, irmão. Beleza, vai lá, faz, vamos tal. Aí o que a pessoa está querendo? Um reconhecimento na frente da igreja. Quer um reconhecimento. Quer apenas um reconhecimento. E é o que eu falei aqui na sexta ou domingo passado, não me lembro. Não, domingo eu não estava aqui. Eu acho que foi sexta. O que vale mais? A tua intimidade com Deus ou o cargo que você tem? Deus, amado irmão, é Ele que nos justifica. Quando Jesus voltar, o nosso corpo será glorificado também. O pecado não vai se chegar mais a nós. Quer recompensa maior que essa? Salvação em Cristo Jesus. Aí a pessoa está preocupada se falar o nome dela. Para com isso. Isso é imaturidade. Nós precisamos ser maduros na fé. Nós precisamos parar com esses mimimis pequenos e começar a viver coisas maiores, coisas grandes com o Senhor. Nós precisamos estar vivendo com o Senhor águas profundas, coisa que ninguém viveu, ver anjo lá, é Deus falar audível ali no teu ouvido, é Deus te dar experiências que ninguém viveu. É isso que Deus quer para você, intimidade a ponto de te levar a lugares que Ele não levou outros. Intimidade no ponto de Ele falar, filho, eu quero que você vá agora em tal lugar, porque tem algo lá para você fazer. Você não sabe o que é, você vai chegar lá, você depara com uma situação e tal, e você fala do amor de Deus, e você ganha uma alma para Jesus lá, e quem ganha uma alma ganhou o mundo inteiro, segundo a palavra de Deus. Às vezes Deus quer te usar na libertação de alguém, você levar a libertação para alguém, falar do amor de Cristo e ali orar e a pessoa se liberta e etc e tal. Mas aí você fica assim, não, na minha zona de conforto é aqui, é vir no culto, sexta, domingo, escola dominical de jeito nenhum, né? É vir no culto, sexta, domingo só. É a minha zona de conforto. Então eu te falo, na sua zona de conforto, Deus não vai te usar. Beleza? Pegou aí? Na sua zona de conforto, Deus não vai te usar. Se a própria palavra fala que Deus revelou aos pequeninos coisas extraordinárias que não revelou aos grandes,
Você acha que você lá no seu cantinho lá, com toda a oportunidade que você tem de servir o Senhor, mas você se cala, fica sabendo, na tua zona de conforto, Deus não vai te usar. Jesus podia ter ficado na zona de conforto dele, onde que é? O céu. Mas ele veio para cá. Agora raciocina, andar a pé, suando, cabeludão, né? Barba, porque era o costume da época, aqueles vestidão pesado, e ele andando para todo lado, falando do amor de Deus, e etc. E detalhe, não eu, mas a Bíblia diz que multidões o seguiam. Multidões o seguiam. Um dia lá foi 5 pães e 2 peixinhos, né? Né? Alimentou mais de não sei quantas mil pessoas. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Tinha 12 apóstolos. Você já parou para pensar qual apóstolo que você queria ser? Muita gente aí. Quem queria ser João aí? Eu queria ser João. Olha lá, 2. Quem queria ser Pedro? Ninguém queria ser Pedro? Ninguém queria ser Pedro? Quem queria ser Judas aí? Por que vocês estão falando misericórdia? Algum de vocês conhece a história de Judas a fundo aí? Judas era de uma região chamada Cariotes. Judas foi ensinado e ele achava que o Messias viria para tirar o jugo de Roma dos judeus. Aí as pessoas falam que Judas era isso, Judas era aquilo. Ele era um monte de coisa mesmo que a Bíblia diz. Mas se tinha uma coisa que ele acreditou piamente, era que Jesus era o Messias. Até o dia que Jesus fala que o reino dele não era desse mundo. Ali a ficha de Judas cai. E como Judas vem de uma região que era de extrema, era uma região política, onde as pessoas, elas realmente eram contra aquele domínio romano. Ali a ficha dele cai. E ele se decepciona com Cristo. Um monte de gente falou misericórdia aqui, mas ninguém sentiu o que ele sentiu. E o que acontece? Ele vende Jesus por 30 moedas. Ele vai, se arrepende, volta no templo, não quero, tá, toma, não. Mas tem um detalhe, que poucas pessoas leem na Bíblia. Quando Judas vai lá dar o beijo em Jesus, o que Jesus fala para ele? Amigo. Jesus fala para ele, amigo. O que a Bíblia fala? Ama o amigo na angústia, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Judas andou com Jesus lá por 3 anos e tanto, viu ele fazer milagres, ele entregou Jesus e tal, e Jesus não morreu lá, foi crucificado com ódio dele, não. Quando Jesus fala amigo, Jesus está falando para ele, não suicida não, eu te perdoo. Mas a dor que ele sente foi muito maior do que a condição que ele tinha de entender o que Jesus havia falado para ele. Todo mundo expressou um julgamento de Judas aqui. Peça perdão, Senhor. Porque muitas das vezes você não sabe o porquê de certas situações. O porquê que a pessoa toma certas atitudes. E aí você julga sem saber o porquê. Muita gente falou que ia ser João, né? Mas tem uma passagem que João, ele fala, Senhor, eu vou mandar um anjo matar todo mundo ali. E tal. E Jesus, não, meu filho, não é assim não. Ninguém queria ser Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Mas o que acontece depois? Depois que Jesus é crucificado, quem é a primeira pessoa que as mulheres falam que Jesus ressuscitou? É para Pedro. Quando Jesus entra na casa, Jesus, está todos os discípulos ali, menos Judas, que já havia suicidado. Quem é a primeira pessoa que Jesus nota? É João? É Tiago? Não, é Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas?
amo, Senhor. Pedro, tu me amas. Ele entristece o coração, porque ele sabia o que ele havia feito. Mas o Senhor pega e fala: Pedro, tu és pedra e edificarei a minha igreja. Pedro, que ninguém aqui queria ser, que era sanguinário, que nem eu mesmo, né? Que ninguém queria ser ele. Num discurso ele ganha 5.000 almas. No segundo discurso, 3.000 almas. Algum de nós aqui já ganhou 8.000 almas? Eu sei porque muita gente falou que queria ser João. Porque João viveu uma experiência tremenda. Ele encostou a cabeça no ombro de Jesus. Foi o último dos apóstolos a morrer. Colocado numa tigela de azeite fervendo, que foi uma coisa de nada. E depois ele era mandado para a ilha de Patmos, porque naquela época as pessoas que eles tinham, eles viam que vencia a morte, eles mandavam para essa ilha, porque eles achavam que essa ilha era assombrada. Então os barcos iam até próximo da ilha, e nem na ilha eles paravam. Jogavam o cara lá no mar, o cara tinha que chegar lá na praia. Agora imagina o cara com 90 e tantos anos lá, joga o cara lá e vai. Aí o Senhor vem para mostrar para ele o livro de Apocalipse. Se eu perguntasse para vocês quem queria ser como Paulo, alguém queria? Queria ou não? Paulo matava cristãos. E no dia que ele teve um encontro com o Senhor, aonde que ele teve um encontro com o Senhor? No chão. Com a cara no chão e cego. Para depois Deus levantá-lo e fazer dele um dos maiores apóstolos que houve, o maior abridor de igrejas que houve. E hoje nós, lendo a palavra de Deus, né, toda a nossa doutrina de regras de vida estão nas cartas de Paulo. E é isso aí, meus irmãos. Quanto mais você buscar o conhecimento da palavra e entender o que Deus quer falar para você, mais a tua vida se transforma, mais a tua vida modifica. E Deus nunca te desamparou. Nos seus momentos de alegria, Deus está ali. Nos seus momentos de luta, Deus está ali também. O problema é que às vezes você olha para o problema e acha que o problema é maior do que Deus. Enquanto você fizer isso aqui, Deus, toma aqui e pegar com a outra mão, Deus não vai fazer nada por você. Ele não vai fazer nada por você. Seja dependente de Deus em tudo. Em tudo. Seja dependente dele em tudo. E aí você vai ver a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está aí, diga amém. Glória a Deus. Vamos partir agora para a Santa Ceia do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.